o quanto esta questão colocada da forma como foi, a relação do tarifaço de Donald Trump, que naturalmente os Estados Unidos têm os seus interesses econômicos, tanto que aquela investigação comercial aberta pelo departamento, pelo governo americano, tem ali alguns componentes, ali sim, econômicos, mas que houve aí uma mistura com todas as questões políticas envolvendo a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso, Yuri. Por mais que parte do bolsonarismo, na tentativa de blindar o ex-presidente, diga que essa decisão só cabe ao Trump, que por mais que Eduardo Bolsonaro tenha ido lá pedir uma sanção ao Brasil, um gesto a Bolsonaro, a decisão de aplicar o tarifaço é de Trump. Isso é um argumento que boa parte usa para dizer que é o seguinte: olha, o Eduardo Bolsonaro tem acesso, mas ele não pode tanto assim, como ele mesmo vem divulgando. Na semana passada, a gente entrevistou aqui o senador Flávio Bolsonaro, que ele disse o seguinte: não dá para imaginar que o Trump, o homem mais poderoso aí do mundo, vai ser influenciado por um fritador de hambúrguer. Ele usou essa expressão fritador de hambúrguer, porque, inclusive, o Flávio Bolsonaro disse isso, era assim que Eduardo Bolsonaro era ironizado, lembrando um período que ele morou nos Estados Unidos trabalhando numa lanchonete. Bem, e por que eu chamo atenção para isso? Porque a direita, ela está tentando buscar argumentos para que essa decisão de Trump de taxar o Brasil não caia só na conta do bolsonarismo. E aí, os reflexos, eles vão vir com o tempo. E a grande questão hoje em dia é sobre para onde vai caminhar nas eleições em 2026. Nesse meio tempo, Eduardo já brigou com Tarcísio, depois fez um gesto, agora brigou novamente. Por outro lado, o Centrão tem feito gestos a Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, dizendo que é preciso agir com responsabilidade como ele tem feito, no argumento. O que dá para entender de tudo isso é que, por mais que a direita veja nesse gesto de Trump um jeito de tentar beneficiar Bolsonaro, ele sabe que o custo disso ainda não pode ser calculado, porque o que vem pela frente ainda vai apresentar uma conta, inclusive por integrantes do empresariado que estão na base de Bolsonaro. E a gente está falando do agro, especificamente, e outros empresários que são bolsonaristas. Então, há muito o que a da direita brasileira tem para justificar. Como eu disse um pouco mais cedo, a melhor perspectivas para eles é que, se aplicado o tarifaço, os reflexos na economia comecem a cair na conta também do governo Lula, e aí eles vão trabalhar para isso, para dizer, olha, o governo Lula é que não está negociando. Mas, neste momento, diante da imprevisibilidade de Trump, na verdade, está todo mundo refém do que vai decidir Trump a qualquer momento. E é uma coisa que tem me chamado bastante atenção entre o que me dizem integrantes do governo, integrantes da diplomacia, os negociadores também, que estão tentando abrir esses canais de negociação, e também a direita brasileira, incluindo em torno de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, é dessa imprevisibilidade. Ninguém sabe qual vai ser o próximo passo. Ninguém sabe se Trump vai seguir dobrando a aposta, se aquelas sanções diretamente aos ministros do Supremo Tribunal Federal vão ser aumentadas. E aí tem um ponto que eu chamo bastante atenção. Muitos parece que estão torcendo pelo pior mesmo, para dobrar a aplicação da tarifa. Muita gente fala assim, está 50%, mas Trump pode aumentar 100%, pode vir mais sanções. E aí, diante desse cenário incerto, o que a gente fica observando é que muitos acabam se posicionando pensando apenas nessa conta eleitoral que vai chegar em 2026. E aí haja contorcionismo retórico para poder justificar as medidas de Donald Trump em relação ao Brasil e também, de algum outro modo, como fazer também o governo justificando, tentando abrir caminhos para fazer essa negociação e tentar buscar. Mas até aqui a gente comentou isso aqui mais cedo também, Débora trouxe apuração de que não há otimismo no governo. Neste momento, não há otimismo. Até o dia 1º de agosto, sexta-feira, não tem nenhuma perspectiva que haverá algum caminho, pelo menos assim, um gesto de sinalização de acordo. As perspectivas são as piores possíveis neste momento para o governo, de que é o seguinte: a tarifa vai começar a valer e aí só depois disso eles podem imaginar
que tenha ali alguma possibilidade de tentar negociar para o setor, enfim. E a outra possibilidade seria o Trump colocar a mão na consciência, sei lá, algum vento bater lá na Casa Branca e Trump decidir dar mais tempo para a aplicação dessa tarifa, o que ninguém mais imagina que possa acontecer neste momento. Gente, vai ser uma semana aí de expectativa, dia após dia, como a gente também contou aqui, o chanceler Mauro Vieira está em Nova York, foi para uma reunião da ONU em que vai tratar da questão da Palestina, mas eles já mandaram recados lá para a Casa Branca, o Departamento do Estado americano, dizendo que, olha, estou aqui em Nova York, se tiver um gesto, eu vou até Washington, né, discutir essa questão do tarifaço. Mas até agora não houve uma sinalização especificamente sobre isso, e se não houver um gesto do governo americano de que o ministro Mauro Vieira será recebido por alguém de alto nível, né, um integrante do governo americano de alto nível, ele não vai até Washington, não vai se prestar a isso. E aí, ao longo de toda a nossa cobertura desses dias, né, desde ainda lá do BRICS, quando o Trump ameaça e depois a efetivação do tarifaço, o que a gente vem observando é que há um sentimento, palavras muito recorrentes, que Estados Unidos, via Donald Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, diz o seguinte, faz chantagem com o Brasil usando Jair Bolsonaro. Neste caso, politicamente, para o governo Lula, tem algum tipo de benefício político neste momento. Porque quando Trump se alinha a Bolsonaro e justifica essas sanções em defesa de Bolsonaro, para o governo Lula, fica simples, porque aquele nós contra eles ganha um personagem, ganha duas caras. Eles são Trump e Bolsonaro. É nisso que o governo Lula, neste momento, com os canais totalmente fechados de negociação, tem apostado dessa força interna, de tentar reforçar internamente de que há, sim, um inimigo, entre eles, agora, Trump, associado a Bolsonaro. Bem, são desdobramentos que a gente vai ver ainda na questão econômica, pelo tarifaço, repercussão com os empresários, no agro. A gente também precisa ver a questão diplomática. É uma crise diplomática sem precedentes. Conversando com muitos diplomatas, eles dizem que é uma situação bastante inédita nessa relação histórica entre Brasil e Estados Unidos. E, claro, todas as repercussões políticas, tanto para o governo Lula quanto para a direita, com o ex-presidente Jair Bolsonaro.